Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Oh, glória. Jesus é bom, né? É cheiroso e é maravilhoso. Localize o texto bíblico comigo, Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 11. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele está me dando. Pastor Valdeci, que Deus te abençoe. Aos meus irmãos, meus amigos que estão aqui no altar. A minha esposa que está sentada ali no conjunto de mulheres. 7 meses que eu estou perturbando o juízo dessa mulher, gente. Hoje eu perturbei tanto ela que quase que ela me dá uma passagem de ida para o céu. Mas o Jesus é bom. Amém? Quem achou? Diz assim a palavra do Senhor. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir contra as firmes e astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne, não temos que lutar contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos, contra as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, fica firme. Amém? Aleluia. Ó meu Senhor, dai-me mais gratidão por tudo que Tu fizestes por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu, aleluia, Jesus. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, aleluia. Mais humilhado e cheios de amor. Isso. Mais grato a Ti. Ó meu Senhor, Senhor, fizestes por mim o que ninguém poderia fazer na cruz pregado. Aleluia, Jesus. Sangue no qual sempre posso, mais grato a Ti, mais grato a Ti. Mais humilhados e cheios de amor. Aleluia. Mais grato a Ti. Aleluia. Vamos lá. Cadê o tecladista? Vaso, faz um negócio de Deus pra mim. Cadê ele? Corre pra cá, tecladista. Foge não. Aleluia. Deixa Deus te usar aqui. Vamos lá. Imagine-se em uma arena cercado por forças invisíveis, aonde a sua batalha não é contra pessoas, mas a sua batalha é contra poderes, contra autoridades, dominadores desse mundo de treva. Efésios capítulo de número 6 nos revela que nesta vida a gente está envolvido em um combate espiritual profundo. Um combate espiritual contínuo, onde cada decisão, onde cada ação tem um impacto eterno. É aqui nesse versículo, aleluia, que Paulo nos ensina sobre as armaduras de Deus, uma defesa divina que nos permite resistir às investidas do diabo, às investidas do inimigo e permanecer firmes, aleluia, no propósito por qual a gente foi chamado. O que é que significa se vestir dessa armadura, Yuri? Como é que ela vai transformar o nosso cotidiano? Como é que
ela vai nos capacitar para a gente enfrentar desafios que vão além do visível. O apóstolo vai afirmar que a gente está em um confronto de guerra, está em uma batalha onde não cessa, onde não para. É uma batalha, aleluia, de guerra armada ou física, mas é contra o mal, é contra o inferno. Nessa luta que o apóstolo está dizendo para nós, é inútil lutar com forças humanas. Nessa luta, aleluia, é inútil lutar com armas. Nessa luta a gente não pode levar armas, não pode levar arcos, não pode levar flechas, pois a gente tem um inimigo astuto, a gente tem um inimigo sagaz, que é mentiroso, que não dorme, que não tira licença, aleluia. Ele trabalha incessantemente para semear o mal na terra. Ele tem um tríplice ofício, e qual é? Matar, roubar e destruir. A Bíblia vai dizer que ele ruge como um leão, procurando alguém para tragar. É ele quem motiva os roubos, é ele quem motiva os homicídios, as promixidades, os conflitos familiares, os vícios, aleluia, e todos os demais pecados praticados pela humanidade, aleluia. É por isso que o apóstolo vai alertar que a nossa luta não é contra a carne, que a nossa luta não é contra o sangue, mas a nossa luta é contra o mal. Entenda isso: por trás de toda maldade, por trás de toda perversidade praticada pela humanidade, praticada pelos homens, estão forças maléficas, estão principados, estão potestades, demônios, que estão atuando no homem decaído, e que está lhe instruindo a praticar o mal, que está lhe levando, aleluia, a praticar aquilo que é abominável aos olhos do Senhor. E é por isso que o apóstolo Paulo nos exorta a encararmos o confronto, não confiando nas nossas forças, não tentando resolvê-las com as nossas próprias mãos, aleluia, com as nossas próprias maneiras, mas o que ele está dizendo é: vocês têm que buscar forças no Senhor, vocês têm que procurar força em Deus. Paulo, ele vai apresentar a armadura de Deus, preparando os crentes para uma batalha espiritual que a gente enfrenta diariamente. Ele começa exortando a todos, dizendo: fortalecerem-se no Senhor e na força do seu poder. Paulo, ele vai lembrar que a força para resistir ao mal vem de Deus e não das nossas próprias mãos. Paulo está lembrando: se vocês querem vencer o inimigo, vocês não vão conseguir com as suas próprias maneiras, aleluia. Paulo, ele está dizendo: a força que vocês estão procurando para vencer o inimigo, para vencer o diabo, está em Deus, aleluia. Paulo, ele descreve a luta do crente, enfatizando que não é contra pessoas, que não é contra a carne, não, mas é contra autoridades desse mundo. Essa batalha não é uma batalha física, é uma batalha espiritual, o que requer uma preparação adequada, o que requer, aleluia, um treinamento. Entenda isso: eu nunca vi alguém entrar numa batalha que não estivesse preparado. Eu nunca vi alguém entrar num campo de batalha que não estivesse passando por uma sessão de treinamento. É preciso se preparar para entrar num campo de guerra. É preciso se preparar para entrar num campo de batalha. Você pode não estar vendo, você pode não estar enxergando, mas enquanto nós estamos aqui, há uma batalha espiritual,
há um confronto espiritual. A luz está lutando com as trevas, o mal está lutando com o bem. Uma batalha espiritual, aleluia, está se travando aqui. Mas a pergunta que não quer calar nesta noite é: quem é você no meio de uma batalha? Quem é você no meio de um confronto? Será que você é aquela pessoa, aleluia, que não se prepara e quando o negócio aperta você corre? Será que você é aquela pessoa que quando vê o inimigo, você não ora, você não busca, você não jejua, e quando ele aparece você corre? Mas nesta noite, aleluia, eu tenho uma certeza e eu tenho uma convicção que eu vim pregar nesta noite para pessoas preparadas. Eu vim pregar para uma igreja, aleluia, que não se rende em meio ao sistema, que não se vende em meio à corrupção. Eu vim pregar nesta noite para crentes que carregam a espada na bainha. Eu vim pregar para pessoas, aleluia, que crentes que estão preparados. Então nesta noite, se você está preparado, levanta a tua espada, tira a tua espada da bainha e entra nesta guerra. Arabaia, cancha de rebanaia. Me dá um pouquinho de microfone, vaso. Aleluia, aleluia. Tem uma batalha espiritual, há um confronto espiritual. Os demônios estão lutando contra os anjos estão lutando contra os demônios. Então, minha filha, então, meu filho, vai ficar de cabeça baixa ou vai entrar na guerra? Vai permanecer parado ou vai levantar a espada e vai dizer: eu cheguei, Satanás, eu cheguei até aqui. Eu não sou um crente despreparado, não sou. Eu não sou alguém que vem para um campo de batalha sem ser treinado, não. Eu cheguei aqui e eu cheguei para pelejar. Aleluia, aleluia. Tem alguém aqui nesta igreja? Me dá um sinal, pelo amor de Deus. Me ajuda a pregar, me ajuda a pregar. Aleluia. O diabo não vai te paralisar, o diabo não vai te matar. É hora de pelejar. O diabo já brincou demais, o diabo já frescou demais. Então nesta noite, cadê os crentes que vieram preparados? Cadê os crentes que não tem medo de macumba? Cadê os crentes que não tem medo de mandinga? Aleluia, isso. Faz o barulho que o diabo não gosta, faz. Me disseram que essa igreja é pentecostal, me disseram que essa igreja é do fogo. Aleluia. A macumba não vai prevalecer contra o teu casamento, a macumba não vai prevalecer contra a tua casa. Aleluia. Eu tô com vontade de pregar. Ele está dizendo: vistam-se de todas as armaduras de Deus. Para quê? Para que vocês possam resistir aos ataques do inimigo e permanecer inabalável. Cada peça dessa armadura vai representar um aspecto da vida cristã. Aleluia. Que vai nos fortalecer contra as ciladas do diabo, que vai nos fortalecer contra as ciladas do inimigo. A armadura, aleluia, vai incluir o cinto da verdade, a couraça da justiça, a prontidão do evangelho da paz,
o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Cada um desses elementos vai representar uma defesa e uma arma espiritual que vai nos capacitar para enfrentar os ataques do inimigo, que vai nos capacitar, que vai nos dar coragem, que vai nos dar perseverança. A verdade, a justiça, a fé e a palavra de Deus são as nossas proteções essenciais. O que Paulo está dizendo, o que Paulo está fazendo no melhor, ele está nos convidando a nos preparar espiritualmente para cada dia. Ele está nos chamando, porque a armadura de Deus nos equipa para resistir o mal, para nos manter firmes na fé, aleluia. Lembrando que a força está no Senhor e não está na gente. Lembrando que a força está nele, não nas nossas próprias mãos. A gente não consegue lutar sozinho. A oração é o último elemento na preparação espiritual dos crentes em Efésios. Paulo vai nos instruir a orar no Espírito em toda ocasião. Ele está dizendo a importância da comunhão com Deus, a importância, aleluia, do relacionamento constante com Cristo, para nos manter vigilantes, para nos manter fortalecidos. Orar no Espírito vai significar depender do poder de Deus. Orar no Espírito significa depender do poder de Deus em nossas orações, buscando sua direção em tudo. Paulo pede para que os crentes perseverem na oração por todos os santos. Essa intercessão vai demonstrar o amor, vai demonstrar o cuidado, aleluia, de fé, reconhecendo que todos enfrentam desafios espirituais, que todos enfrentam lutas, tempestades, e precisam de apoios, precisam de ajuda. Ele está solicitando oração por ele também. Em outras palavras, ele está dizendo: orem por eles, mas ore por mim também, que eu necessito de vocês. Aleluia. A intercessão nos une como o corpo de Cristo. Aleluia. Vai fortalecendo uns aos outros, que vai permitir que o Espírito Santo atue em nossas vidas. É uns aos outros. Há momentos que nós estamos fracos, meus irmãos. Há momentos, aleluia, que nós precisamos de ajuda em oração. Há momentos que nós precisamos, aleluia, ser auxiliado. E eu tenho uma palavra de Deus para você. O Senhor levanta pessoas hoje para te ajudar na intercessão. O Senhor levanta pessoas hoje para orar pela tua vida, para orar pela sua família. Deixa de ser aquele crente duro que aparenta que não precisa de ajuda. Todos precisam de ajuda. Eu preciso de você e você precisa de mim. Eu oro por você e você ora por mim. Mas sabe qual é o mal da nossa gente? O mal da nossa gente é querer
destruir quem a gente precisa levantar, é a gente querer matar quem a gente precisa, aleluia, vivificar. Mas o Senhor tira esse espírito assassino hoje, e Ele está dizendo: eu levanto, amigos, eu levanto intercessoras para te ajudar. Todos nós precisamos. Se eu disser, aleluia, que eu não preciso de ajuda, eu estou mentindo. Tem batalha que a gente enfrenta, tem. Mas tem luta que o Senhor coloca pessoas do nosso lado e diz: vamos junto. Aleluia. Vamos que eu vou te ajudar no meio desta batalha. Vamos que eu seguro as tuas mãos para tu não cair. Aleluia. Talvez você é alguém machucada, que você confiava nos teus amigos, que você confiava nas tuas amigas, e quando elas tiveram uma oportunidade, elas abriram mão de você. Mas o Senhor está dizendo: eu tiro, eu arranco, aleluia, eu afasto, e eu levanto intercessor por você. Aleluia. Deus vai dar força para crentes aqui. Deus vai renovar o espírito de pessoas aqui. Você não está sozinho, minha filha. Você não está sozinho. Eu não vim pregar mensagem de autoajuda, não, mas é porque no nosso meio tem muitos crentes doentes, tem muitos crentes fracos, e o Senhor me manda aqui nesta noite para falar: eu te ajudo, diz o Senhor. Há uma presença de renovo sobre esta igreja. Aleluia, o Senhor te dá forças. Tem pessoas chorando aqui. Chora, é para chorar mesmo. O Senhor renova, o Senhor te ajuda, o Senhor te ajuda. Aleluia, Jesus, Ele está aqui. Aleluia. Através da oração, a gente vai receber coragem, a gente vai receber orientações, aleluia, para enfrentar os desafios espirituais. Aleluia. O Senhor trouxe pessoa certa para este lugar. Eu estou sentindo o perfume dele aqui. Aleluia, Jesus. Os teus filhos não vão desviar, o teu casamento não vai acabar, o teu ministério não vai cessar. O Senhor está dizendo hoje: eu removo você. Desde os primórdios da humanidade, o bem e o mal têm travado uma batalha constante. Desde os princípios do mundo, os demônios têm travado uma batalha contra os seres celestiais. E às vezes no meio dessa luta, aleluia, a gente se encontra vulnerável. A gente se encontra fraco. E foi pensando nisso que o apóstolo Paulo escreveu
Uma carta aos cristãos de Éfeso. Ele vai exortar dizendo: protejam-se contra as contra as artimanhas do inimigo. Paulo está dizendo que a gente tem que se revestir das armaduras de Deus. Os cristãos estavam enfrentando perseguições, oposições por causa da sua fé. E muitos estavam desanimados, estavam desmotivados. E é por isso que Paulo fala, encorajando eles, dizendo: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, e não desistam da caminhada. Paulo está dizendo: revestam-se das armaduras de Deus, aleluia, e não abandonem o chamado, aleluia, e não abram mão da caminhada, e não abram mão da sua fé. Essa mensagem que Paulo escreveu não é apenas para os cristãos de Éfeso, não. Essa mensagem é para todos nós. É para todos nós que enfrentamos lutas, desafios diários, aleluia, tempestades. E a armadura de Deus é uma proteção espiritual que vai nos ajudar a permanecer firmes no meio das adversidades. Quando a gente se reveste dela, quando a gente se reveste das armaduras de Deus, a gente está declarando que a gente confia em Deus e que a gente não vai deixar o diabo nos abater, aleluia. Quando a gente coloca essas armaduras, em outras palavras, a gente está dizendo: eu confio em Ti, aleluia, eu sou dependente de Ti, aleluia. Mas a armadura de Deus não é apenas uma defesa, mas ela é uma arma que a gente tem que usar. A espada do Espírito, que representa a palavra de Deus, é uma arma poderosa que vai nos ajudar a vencer as batalhas espirituais. Quando a gente conhece a palavra de Deus, aleluia, e a gente a utiliza em nossas orações, a gente está declarando que estamos usando uma arma para derrotar o inimigo. As ciladas do diabo são planos estratégicos que ele usa para nos afastar de Deus, que ele usa para nos afastar do celeste e nos leve para o pecado, nos leve para o mundo. As ciladas que ele usa são truques, são manipulações para enganar pessoas. Sabe o que é as ciladas do diabo? A cilada do diabo é aqueles esquemas inteligentes que ele usa para te afastar, para te enredar no meio da tentação, para te ameaçar, para te intimidar. Mas Paulo está dizendo: vistam-se com todas as armaduras de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo.
As Escrituras vai nos dar uma visão das táticas do nosso inimigo. E eu quero que você preste atenção. Primeiro, ele desafia usando a palavra de Deus. Gênesis capítulo de número 3 vai nos dar uma visão detalhada dessa tática do nosso inimigo, que vai levar o primeiro pecado do homem. Satanás, ele ainda usa esse poder. Por quê? Porque funciona muito bem. Porque derruba muita gente. As primeiras palavras registradas do diabo através da serpente foi: é verdade que Deus disse? Aleluia. E com essas palavras, o diabo vai convidar a mulher a reconsiderar o que ela entendia que Deus havia dito. Aleluia. Ao acrescentar a sua interpretação humana, ela vai se convencer de que a palavra de Deus era muito restrita. Aleluia. Ele está dizendo: a gente tem que examinar o ensino. Vocês têm que reexaminar o ensino claro da palavra de Deus. E Satanás nos convida, aleluia, a acrescentar as nossas próprias interpretações, e assim anular a vontade de Deus, e assim anular o propósito que Ele deu para nós. Quem está entendendo, diga amém. É isso que Satanás fala. É verdade que Deus disse que é pecado. É verdade que Deus disse que isso é errado. É verdade que Deus disse que a homossexualidade é errado. Ele joga, ele assovia, aleluia, ele planta e depois colhe. Segundo, ele desafia a nossa identidade. Aleluia. Lucas capítulo de número 4, versículo de número 1 e 13, vai dar uma visão de várias das artimanhas do diabo. Aleluia. Vai dizer que Satanás veio contra Jesus para tentar aonde? No deserto. Aleluia. Em duas ocasiões diferentes, Satanás, ele começa a sua tentação com essas palavras: se você é o Filho de Deus. Satanás sabe quem é Jesus. Satanás sabia quem é Jesus. Aleluia. Marcos vai dizer que Jesus estava lá quando viu Satanás cair como um relâmpago. Aleluia. E é isso que Satanás vai fazer. O diabo vai escolher um momento em que Jesus está fisicamente fraco, em que Jesus está fisicamente faminto, e vai atacar sua identidade. Satanás faz os mesmos com a gente. Satanás faz o mesmo conosco, para tornar as suas artimanhas mais eficazes. Ele vai nos atingir durante uma crise, durante uma luta espiritual, e ele vai dizer: tu não é crente. Aleluia. Por que está acontecendo isso? Se você fosse realmente filho de Deus, ele não deixaria isso acontecer com você. Se você realmente fosse um cristão, Deus ajudaria você agora. Mas Paulo está dizendo: vocês têm que colocar o capacete da salvação. Para quê? Para resistir os ataques do diabo. Terceiro,
ele torce as escrituras. Outra das artimanhas que o diabo usou contra Jesus foi citar, aleluia, as escrituras, mas com uma distorção. A Bíblia vai dizer que Satanás cita o Salmo 91 em um esforço para persuadir Jesus, para que Jesus agisse na carne em vez de agir no Espírito. Mas Satanás vai falhar, aleluia. Ele falha em completar o pensamento do Salmo. E qual é? Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. A Bíblia usa essas referências de animais, que são aleluia, metáforas para inimigos ferozes, para inimigos perigosos, aleluia. O diabo é comparado a uma serpente. O diabo é comparado a um leão. O diabo é comparado a um dragão. O verdadeiro significado, aleluia, do Salmo 91 é que Deus vai nos proteger, é que Deus vai nos capacitar à medida que a gente vence o nosso inimigo. Entenda, uma das artimanhas do diabo é deixar, aleluia, partes chaves, aleluia, fora das escrituras, a fim de distorcer o significado. Para quê? Aleluia, para se adequar aos seus objetivos. Aleluia. A gente vê, aleluia, essa artimanha do diabo em ação hoje em dia. Quantos mestres das prosperidades, quantos falsos profetas, falsos pastores citam nas escrituras, aleluia, de maneira egoísta, para se adequar às suas agendas pessoais. Eles usam versículos fora de contexto, ou apenas versículos que afirmam aquilo que a gente quer acreditar ou fazer. É um problema generalizado, e a maioria, aleluia, dos crentes não tem ideia que isso é uma cilada do diabo. Quarto, ele vai oferecer uma alternativa tentadora para obedecer. Outro esquema, outra artimanha do diabo usado na tentação de Jesus foi sugerir outro caminho, foi sugerir um jeitinho brasileiro. Aleluia. Ele vai evitar que Jesus obedeça à vontade de Deus. Astutamente Satanás sabia que não deveria sugerir que Jesus esquecesse todo o plano de salvação e voltasse para o céu. Em vez disso, ele vai oferecer uma alternativa. E a Bíblia vai dizer: então o diabo leva Jesus para um lugar mais alto, e no instante ele lhe mostra todos os reinos do mundo, e ele vai dizer: eu lhe darei todo este poder, aleluia, toda glória,
porque isso me foi entregue, e eu posso dar a quem eu quiser. E Ele vai dizer: se você me adorar, aleluia, se você se prostrar. Essa tentação de Satanás vai visar a humanidade do Filho do Homem. Jesus agora sabia como era estar no corpo de homem. Jesus sabia como era estar na carne. Ele vai sugerir: e se Jesus pudesse salvar o mundo sem ter que sofrer, aleluia, sem ter que ir, aleluia, para a crucificação, Ele tenta usar, mas não dá certo. Eu já vou encerrar. Ele usa essas artimanhas para nos tragar, para nos devorar, para nos tirar do foco, para arrancar o nosso alvo. Mas deixa eu te dizer, crente que tem alvo, crente que sabe para onde vai, para onde quer chegar, o diabo bate na porta, mas não arranca o alvo. Crente que tem na sua mente um destino certo, o diabo chega com dinheiro, o diabo chega com fama, e você rejeita. Por quê? Porque é melhor chegar no céu liso do que ir para o inferno rico. Aleluia! Do que adianta ter dinheiro? Do que adianta ter fama? Aleluia! Do que adianta ter o carro do ano? Do que adianta ter mansões? Aleluia, se isso não compra o céu, não compra. Dinheiro não compra o céu, não compra. Carro do ano não compra o céu, compra não. Fama não compra o céu. Mas sabe o que faz você ganhar um céu? É ser um crente obediente, é ser um crente que anda na contramão do mundo. Me mostra que dinheiro, aleluia, compra o céu. Me mostra que carro compra a salvação. Muitos podem zombar de nós crentes. É crente, mas está passando por isso. É crente, está passando por aquilo. E Jesus está dizendo: fica calado. Aleluia, fica calado, porque o que eu tenho contigo é diferente com ele. Aleluia. Jesus trouxe pessoas aqui que sabe para onde quer ir. Aleluia. E que o inferno não é capaz de arrancar o seu alvo. E que o inferno não é capaz de arrancar aonde ele quer chegar. Eu tenho 2 minutos. Feche seus olhos. Eu já vou entregar para o pastor, prometo. Feche seus olhos, olhe para mim não. Aleluia. Jesus, aqui estão os teus servos. Oh Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe o que cada pessoa deseja. O Senhor sabe as lutas de cada um. O Senhor sabe o que o coração dele anseia. Mas o Senhor também sabe, Senhor, a circunstância de cada pessoa aqui. Mas eu te peço, nós somos dependentes de Ti. Nós somos dependentes do Teu poder, Jesus. Se nós estamos aqui é por causa de Ti. Se nós estamos aqui é por causa do Senhor.
Então eu te peço, Espírito Santo, que aonde tiver um crente com o coração aberto, que aonde tiver um crente com anseio do teu Espírito, aonde tiver um crente que anseia a tua presença, eu te peço nesta noite, toca nele agora, Jesus. Toca nela agora, Espírito Santo. Reveste ele agora, Jesus. Reveste ela agora, Jesus. Oh, Espírito Santo, nós estamos aqui e nós clamamos pelo teu poder. Nós estamos aqui e nós clamamos pela tua presença. Então eu te peço, não nos deixa sair daqui sem que a tua presença fale conosco. Não nos deixe sair deste lugar, aleluia, sem com que a tua presença nos marque. Nós queremos vestir as tuas armaduras, nós queremos resistir o inimigo, nós queremos resistir o diabo com as tuas forças, em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, diga amém.